Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão. Como ao longo desta semana começamos a ouvir os principais candidatos à presidência da República. Na segunda-feira foi entrevistado Eduardo Jorge, do PV, na quarta-feira o pastor Everaldo, do PSC, e hoje é a vez de Luciana Genro, candidata à presidência da República pelo PSOL. A exemplo das outras duas entrevistas, me acompanham nesta conversa o repórter Roldão Arruda, da Editoria de Política do Jornal Estado de São Paulo, e a repórter Alexa Salomão, da Editoria de Economia do Estado de São Paulo. Você também pode participar dessa entrevista, mande a sua pergunta pelas redes sociais, mande a pergunta do Twitter usando a hashtag EntrevistasEstadão e ajude a gente a saber um pouco mais sobre a candidatura de Luciana Genro ao longo dessa próxima hora. Candidata, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao estúdio da TV Estadão. Boa tarde, Yuri. Prazer estar aqui. Candidata, a minha primeira pergunta é uma curiosidade que vem do teu programa na TV. Programa de estreia na TV na terça-feira, começou a campanha eleitoral de rádio e TV. O programa faz uma apresentação biográfica, que eu vou repetir um pouco aqui, 43 anos. A senhora tem um filho de 26, 25 ou 26 anos, é casada, no segundo casamento. E a propaganda faz justamente isso, de mostrar a Luciana Genro, mulher, casada, com filho, numa cena ali em casa, tomando um café da manhã, que lembrou, desculpe a piada, mas lembrou uma cena de comercial de margarina. O pessoal precisa dar uma renovada no visual para conseguir se viabilizar eleitoralmente? Precisa ser mais palatável do que foi nas outras campanhas presidenciais? Olha, Yuri, eu acho que é natural que as pessoas tenham curiosidade de conhecer o lado pessoal dos candidatos, né? Então, a nossa tentativa foi mostrar um pouco de quem eu sou, até porque a nossa campanha é uma campanha muito dura no sentido de apresentar propostas e os programas todos daí para frente vão ser muito objetivos, estão sendo já muito objetivos na apresentação de propostas. A gente não tem musiquinha, não tem marketing, né? É pura política mesmo. Nós achamos que o primeiro tinha que mostrar um pouquinho desse lado pessoal. Me chamou a atenção porque veio esse lado pessoal para depois começar a vir o lado Luciana Genro participando de manifestações, de protestos de rua. Vocês usaram bastante imagens dos protestos de 2013. E aí a pergunta que sempre ficou, que a gente fez até aqui para o candidato Gilberto Maringoni, que disputa pelo PSOL a candidatura ao governo do Estado, o PSOL ganhou um certo protagonismo, ou pelo menos foi bastante citado durante as manifestações de 2013. Foi um partido, alguns militantes do PSOL participam do movimento Passe Livre, que deu início às manifestações do ano passado, e algumas pessoas não conseguem entender qual é a relação do PSOL com as manifestações e mesmo com os atos que acabam resultando em vandalismo. Como que o PSOL se posiciona em relação a manifestações políticas? A senhora é uma defensora de mobilização das massas, mas como fazer com que essas manifestações sejam pacíficas, não desrespeitem direitos, não terminem em vandalismo ou em atos de violência? Como que se faz isso na prática e não só no discurso? Pois é, isso é um desafio colocado para a esquerda, não só brasileira, né, mas no mundo inteiro, porque esses fatos que aconteceram no Brasil, de alguns pequenos grupos promoverem atos de violência gratuita e isolada, eles se repetem no mundo inteiro. Onde tem manifestações, acontece esse tipo de coisa, né? Então, não se descobriu ainda e talvez não exista uma forma de impedir. O que existe, eu acho, é uma forma de neutralizar, porque quanto maior é a manifestação, menor a possibilidade que esses grupos têm de se expressar, né? E de promover, de fato, atos que redundem em algum tipo de violência. Então, quando as manifestações começaram a diminuir de volume, é que esses grupos ganharam um maior protagonismo. Eu vejo, Yuri, que para nós do PSOL atrapalha a nossa estratégia, né? No sentido de que quem defende como nós a estratégia de mobilização de massas, de grandes multidões, se incomoda bastante com esses pequenos grupos, porque eles afastam as pessoas, né? Eles diminuem a afluência de gente, a mobilização, ou por medo do próprio manifestante, que é violento, ou por medo da polícia, que em geral é muito mais violenta do que o manifestante, né? Então, a reação da polícia é sempre desproporcional e muitas vezes, inclusive, se utiliza desse escudo de dizer que alguns estão promovendo violência para
bater em todo mundo, né? Eu mesma tomei bomba de gás lacrimogêneo lá em Porto Alegre e não estava fazendo nenhum ato de depredação. Então, tem inclusive, a gente tem muita certeza de que dentro desses grupos existem alguns que são, enfim, ideológicos, mas existem outros que são infiltrados diretamente ou da polícia ou de grupos de direita para realmente atrapalhar esse processo de massificação das mobilizações. Mas em um certo momento não houve não vou dizer uma conivência, mas era interessante para quem mobilizava os protestos antes deles ganharem a visibilidade que eles tiveram a partir de junho, havia quanto mais gente melhor, porque eram ainda protestos pequenos. Então, naquele momento já não havia não deveria se ter mais cuidado para se olhar na hora de ir para a rua? Dava para fazer isso ou foi uma coisa que fugiu do controle? Não, isso é impossível de fazer, porque tu não pode proibir as pessoas de participarem, né? E esses grupos chamados de black blocs, eles são grupos também muito auto-organizados, né? Espontâneos. Então, não há uma fórmula de impedir que eles participem, né? O que há, e eu acho que é um processo de organização do próprio movimento, é que, à medida que o movimento tenha uma organização própria, né, ele crie cordões de segurança, cordões de isolamento, haja uma autodefesa do movimento no sentido de se proteger, mas não se chegou nesse nível de organização, até porque junho foi muito espontâneo, né? Essa beleza de junho, que foi a espontaneidade, ela também tem um preço, né? Que é essa falta de organização e a falta também de uma pauta mais clara que possibilitasse se ter ganhos mais vultuosos, né? Que tivessem uma compatibilidade com o tamanho da mobilização, porque se ganhou, o preço da passagem caiu, o voto secreto terminou na Câmara, mas o tamanho da mobilização, se ela tivesse tido uma organização e uma pauta mais clara, com certeza a vitória poderia ser maior. Rodão, tem uma pergunta para o candidato? O Yuri começou falando da identificação que houve do partido com essas manifestações. De fato, até eu lembro aqui em São Paulo, o Plínio de Arruda Sampaio foi lá, enfrentou um pouco essa violência policial. Mas quando se discute agora o impacto disso nas eleições, há uma tendência a identificar mais a Marina Silva como a depositária desses votos, desse descontentamento que se manifestou na rua. Ela, por uma afinidade com as redes sociais, com a apresentação de uma proposta dela de uma nova forma de fazer política. Como é que a senhora vê esse resultado? Ou seja, e como é que isso traz para o PSOL, o seu partido, que impacto tem nas eleições essa manifestação, essa identidade com as ruas? Olha, Rodão, eu acho primeiro é importante dizer que nenhum partido foi dono dessas manifestações, né? O pessoal participou delas e as lideranças do pessoal que participaram foram muito bem acolhidas. Eu mesma, o Ivan, o Chico, o João Willis, o Freixo, todos foram bem recebidos. As pessoas não queriam bandeiras de partido porque não queriam que os partidos se apropriassem e tentassem mostrar que eram eles que estavam convocando, liderando, né? Mas a participação nossa foi muito bem-vinda. Eu vejo que a gente precisa entender que todo esse povo que foi para a rua foi muito heterogêneo também, né? Tinha de tudo ali. Tinha um setor que foi a vanguarda, digamos assim, que foi o primeiro, né, a ir para a rua, que era um setor mais de esquerda, mais consciente politicamente, que eu acho que tem uma identidade forte com o PSOL, né? Se eu tenho 1% dos votos, como mostram as pesquisas, eu acho que eu tenho mais, mas pelo menos 1% eu tenho certeza que eu tenho, que as pesquisas mostram, é 1 milhão de votos, né? É muita gente votando no PSOL, mesmo com a pouquíssima visibilidade que a gente tem. Já a Marina, por exemplo, tem uma visibilidade enorme e foi transformada num símbolo pela própria mídia, né? Eu vejo que a Marina, ela não é o que ela parece ser, né? Ela tem uma história de vida muito bonita e muito respeitável, mas o Lula também tinha uma história de vida muito bonita e muito respeitável, né? E deu no que deu. E eu vejo que a Marina, ela é muito mais próxima de ser uma segunda via do PSDB do que, de fato, uma terceira via, enquanto uma alternativa que seja radicalmente distinta do PT e do PSDB.
Mas uma coisa é a essência desse fenômeno político, outra coisa é a sua aparência, né? Claro que a essência e a aparência nunca estão totalmente desvinculadas, mas a aparência muitas vezes traz elementos que não são totalmente reais, né? E a essência da Marina, ao meu ver, não tem nada a ver com o que reivindicaram as ruas em junho. Quando se trata de transporte de qualidade, saúde, educação, porque o programa econômico dela é um programa estritamente ortodoxo e muito próximo, inclusive, da agenda do PSDB. Por isso que eu digo que ela é uma segunda via do PSDB, porque eu acho que se o PSDB percebe que o Aécio Então, esse modelo não serve. O que vem no lugar disso? Em primeiro lugar, nós achamos que tem que ter uma auditoria da dívida pública para que se possa averiguar um conjunto de irregularidades que, inclusive, já foram identificadas pela CPI, que o Ivan Valente propôs na Câmara e ocorreu, e que mostrou, por exemplo, a cobrança de juros sobre juro, que é algo ilegal, segundo o STF, o fato de que o Brasil
vem de quem ganha até 3 salários mínimos. Isso se reverte no quê? Uma bolsa banqueiro, porque o pobre paga e a maior parte do dinheiro vai para pagar juro para o capital financeiro. Então, é preciso uma profunda transformação na estrutura tributária, cobrando mais impostos do capital. Pois é, a senhora fala inclusive em taxação de grandes fortunas. Agora, como que vai se equilibrar? Como vai uma coisa compensar a outra? Qual que seria o índice para se cobrar grandes fortunas? O que é, na tua opinião, uma grande fortuna? Uhum. E aí, como reduzir a carga tributária que incide sobre esses assalariados? Sim. O que é preciso fazer, então, em termos de reforma tributária, para que a senhora considere um sistema mais justo? Sim, eu inclusive fui membro da Comissão de Reforma Tributária na Câmara, quando ainda era deputada federal, e apresentei em forma de projeto de lei vários projetos. Um deles é o Imposto sobre as Grandes Fortunas, que nós estamos defendendo agora, que parta de um patamar de 50 milhões de reais, tá? Com uma alíquota de 5% ao ano. Esses 50 milhões a gente está falando de patrimônio declarado à Receita, é isso? Patrimônio total. Agora, isso também demandaria uma fiscalização maior. A título de exemplo, que eu saiba, nenhum dos candidatos à presidência da República teria esse patrimônio. Nenhum deles seria taxado como grande fortuna, por exemplo. Não, dos candidatos não. Nenhum. Mas dos amigos dos candidatos, com certeza. Pois não os meus. Pois é, mas aí, quer dizer, a gente sabe que existe a própria questão de declaração patrimonial é bastante questionável. As regras que são estabelecidas pela própria Receita são questionáveis. Patrimônio imobiliário que não é atualizado. Então, como adotar esse critério, mas tudo isso. E aí, como que se faz isso? Bom, primeiro a própria Receita tendo uma política mais dura de fiscalização, né? Inclusive, a evasão fiscal, a elisão fiscal são problemas muito graves, né? Então, tem que se aprimorar o controle. A partir ter o dinheiro aqui dentro justamente para fugir do enquadramento dos 50 milhões? Tem. Como teve o caso do Gerard Depardieu, né, na França, que quis se mudar para... Eu não lembro se foi para a Suíça, mas enfim, para algum país ali, esse tipo para de poder coisa fugir da política acontece, francesa. mas hoje os principais países do mundo, a não ser alguns paraísos fiscais, têm uma tributação muito mais forte sobre o patrimônio do que sobre o salário ou sobre o consumo. Porque o imposto sobre consumo ele é muito injusto. Tu tinha me perguntado como é que a gente alivia sobre a classe média. Primeiro, atualiza o imposto de renda, né, que está em uma defasagem de 60% na tabela, que ela não Isso dá para fazer como primeira medida de governo ali, logo de saída? E, infelizmente, precisa do aval do Congresso para isso, né? Mas um projeto de lei que atualize a tabela. Outra medida é mudar essa tributação sobre o consumo, porque ela é muito injusta. Então, o que acontece? Tu tens uma situação em que o milionário paga sobre o leite o mesmo tributo que paga o cidadão que ganha um salário mínimo. Então, tu tem que reduzir a tributação sobre o consumo. Isso vai incidir sobre os estados, que são os principais beneficiários do ICMS. Sim, então tu tem que fazer toda uma
modificação, né, nessa concentração de tributos que está na mão da União para repartir melhor com os estados e com os municípios e dividir melhor as responsabilidades, porque hoje os municípios, por exemplo, têm um excesso de responsabilidades e uma deficiência de recursos, que a União vem concentrando tudo e a maior parte desse dinheiro acaba indo para pagar os juros da dívida, né? A contribuição que os estados dão através desses acordos da dívida que foram feitos lá em 95, com o superávit primário, é bem significativo. E o mais interessante é que eu era deputada estadual, inclusive quando no Rio Grande do Sul foi feito esse acordo, né, da federalização da dívida. E o PT foi contra esse acordo, denunciou esse acordo como nefasto, e depois o PT assumiu o governo e se recusa a negociar, né, a mudar esses patamares. Esse projeto que está lá no Senado agora para ser aprovado, ele não vai resolver o problema no curto prazo, ele alivia adiante e aumenta a capacidade de endividamento do Estado, mas ele não reduz o nível de comprometimento da receita dos estados com a dívida pública, né, que era a necessidade. Eu apresentei um projeto, só para concluir esse ponto, para reduzir para 5%. Hoje está em 13% o comprometimento da receita dos estados. Eu apresentei um projeto para reduzir para 5% da receita o comprometimento dos estados com o pagamento da dívida pública. Rodão. A senhora mencionou Bolsa Família, a senhora fez até uma comparação entre o que se gasta no pagamento da dívida e o que se gasta no Bolsa Família. A maior parte dos candidatos, as pessoas que a gente tem conversado, dizem: é bom, mas é preciso melhorar, fazer uma porta de saída, tal. Eu sinto até um certo preconceito, às vezes, como se o pobre quisesse ficar lá e não quisesse sair nunca. Uma coisa... Eu queria saber como é que a senhora encara isso. A senhora acha que é uma política assistencialista? A senhora acha que é uma coisa que o PT fez bem? O que a senhora faria em relação a essas 14 milhões de famílias que hoje recebem o benefício? Eu acho que é uma política assistencial e tem que ser feita, tá? Só que hoje o que a gente tem no Bolsa Família é um nível muito pequeno, né, de investimento no Bolsa Família, porque é cerca de 0,5% do PIB que o Brasil gasta com o Bolsa Família. E isso é muito pouco. Os R$70, que é o valor que o governo usa para considerar que alguém saiu da miséria, ele não é atualizado desde a época do Lula, né? Desde o Fome Zero, os R$70 continua igual. Então, hoje, se os R$70 tivesse sido atualizado, nós já teríamos, nesse critério, mais de 24 milhões de miseráveis, né? Então, teria que se ter valores mais significativos no Bolsa Família. Mas o Bolsa Família tem que ser visto como algo transitório, no sentido de que nós não queremos perpetuar a pobreza, né? Então é preciso mudar as bases econômicas, e é por isso que a gente insiste muito na mudança do modelo econômico, porque é um modelo que pode propiciar, né, que as pessoas tenham emprego e tenham a possibilidade de não necessitar do Bolsa Família. Mas eu não só manteria, como eu aumentaria, né, o valor destinado ao Bolsa Família. Acabando com o Bolsa Banqueiro, sobra mais dinheiro para o Bolsa Família. Candidata, só para voltar um pouco no tripé, mas vamos falar de uma perna específica que a senhora não mencionou, que é a inflação. O que vocês fariam em termos de controle de inflação? Porque uma perna do tripé tem meta para a inflação. Como é que vocês agiriam em relação a isso? Pois é, essa forma de metas de inflação foi estabelecida no Brasil em 1999, ainda pelo Fernando Henrique, como parte de um acordo com o FMI. E desde então, se passou a utilizar a taxa de juros, né, a Selic, e a emissão de títulos da dívida pública como as principais armas de controle da inflação, certo? Então, isso não é algo, assim, da natureza, né? Isso veio do FMI, é importante que se diga, veio a partir de um acordo com o FMI. Então, existem outras formas de controle da inflação. A inflação no Brasil, ela está muito localizada nas commodities e nas tarifas controladas pelo governo, os preços administrados pelo governo. Nos últimos 20 anos, se não me engano, 60%, 40% da inflação, eu tenho esse número aqui, depois eu vou recorrer aos universitários aqui dos meus papeizinhos, mas uma parte significativa da inflação dos últimos 20 anos foi resultado
dessas tarifas administradas pelo governo, que é gasolina, luz, telefone, plano de saúde. Então, é preciso ter um maior controle destes segmentos da economia. Que é o que a Dilma vem fazendo nos últimos anos. Vem fazendo mais ou menos. Por exemplo, o plano de saúde, foi inventada uma metodologia de controle do preço do plano de saúde individual, mas o coletivo pode ser aumentado ao bel prazer. E aí, inclusive, faz com que as pessoas acabem tendo que abandonar os seus planos de saúde, porque não existe mais plano individual, e aí o plano coletivo sobe de forma descontrolada e as pessoas não conseguem mais pagar. Mas se a gente olhar o passado do país, o controle do preço foi adotado nos anos 70 e 80 e não funcionou também, pelo contrário, depois eles explodem e até agravam a inflação. Mas se tu for usar esse critério, eu posso dizer que esse tipo de controle da inflação também não está funcionando, né? O Brasil tem uma das mais altas taxas de juros do mundo e mesmo assim a gente está com uma inflação persistente, né? Então também não está funcionando, justamente por quê? Porque esses preços administrados e os preços dos alimentos, eles não respondem a essa contração monetária promovida pelo Banco Central e a essa alta taxa de juros. Não funciona para controlar, porque é o governo que administra o preço. Agora, e os alimentos também não respondem a essa contração. Então, não está funcionando também. Nós temos que buscar, a partir dos preços administrados e na questão dos alimentos, eu acredito que uma política de mudança do modelo agrícola do país, onde se fortaleça mais a produção de alimentos para o consumo interno, pode ajudar muito no controle da inflação também. Mas aí Alex... Aí eu vou pegar o outro gancho, porque eu li o Porque seu aí a gente vai programa falar de contas, governo. Contas aí de... E aí eu vi que vocês defendem a reforma agrária, ela tem uma coisa chamada desmonte do latifúndio. O que seria exatamente o desmonte de um latifúndio? É pegar uma grande propriedade com muita soja e intervir nela ou não? Pois é, eu acho primeiro, eu tenho como referência, né, as propostas do MST de reforma agrária. Eu acho que o meu Ministério da Reforma Agrária estaria nas mãos do MST, porque eu acho que é o movimento que tem maior conhecimento dessa situação do campo. E hoje nós temos uma concentração de terra gigantesca e um modelo agrícola voltado para essa produção de commodities para exportação. É preciso mudar esse modelo. E o início dessa mudança tem que se dar a partir das terras que não cumprem sua função social, porque essa Constituição mesmo assegura que podem e devem ser objeto de reforma agrária, né? Depois nós teríamos que rediscutir se é justo socialmente e economicamente se manter, né, essa concentração de terras que nós temos hoje e de que forma nós poderíamos mudar isso. Ninguém vai sair expropriando da noite para o dia, né? Porque é preciso estar respaldado constitucionalmente para fazer isso. Mas se pode abrir esse diálogo com a população brasileira no sentido de que, para se ter maior produção de alimentos e baixar a inflação dos alimentos, baixar o preço dos alimentos, melhorar a qualidade dos alimentos também, com menos agrotóxicos, menos transgênicos, é preciso mudar esse modelo agrícola. Uma das reivindicações do MST na questão da reforma agrária é que o índice de produtividade que faz a terra ser declarada produtiva ou não produtiva, indicada ou não para a reforma agrária, não muda desde os anos 70. A senhora faria mudança nessa área? Assim, elevaria o padrão para se considerar uma terra produtiva ou não? Eu acho que é necessário se rever esses padrões, sim, para que o desenvolvimento tecnológico seja levado em conta, né? Se a produtividade do trabalhador ela mudou, né, a partir justamente desses avanços tecnológicos e é exigido cada vez mais que o trabalhador seja mais produtivo, eu acho que tem que se exigir cada vez mais da terra que ela seja produtiva, né? Inclusive mais do que o trabalhador que deveria ter benefícios a partir do desenvolvimento tecnológico e poder trabalhar menos. E o que acontece é o contrário, né? O desenvolvimento da tecnologia propicia que o trabalhador seja cada vez mais esfolado, né? E a terra não está sendo produtiva no sentido de que esses ganhos tecnológicos sejam incorporados. Candidata, vou fazer a primeira pergunta do Twitter que veio aqui pelo André Demetrio. Ele mandou duas perguntas, eu vou condensar em uma só.
Ele pergunta, ele cita a eleição de 2010, que o PSOL foi o quarto partido mais votado, embora tenha ficado com menos de 1% das intenções de voto. Eu vou além, em 2006, com Heloísa Helena candidata, primeira disputa do PSOL, o PSOL chegou a ter mais de 6% dos votos, ficou em terceiro colocado. E aí ele pergunta o que aconteceu para o partido ter perdido votos de 2006 para cá. Pergunta quais são as diferenças do PSOL entre outros partidos de esquerda. E eu vou pegar carona nessa pergunta quando a senhora falou do MST assumir a pasta do desenvolvimento agrário. A gente viu uma polêmica forte recentemente em relação ao decreto dos Conselhos Populares que foi editado pelo atual governo. Qual que é a tua posição a respeito desse decreto também? Fazendo um consolidado aqui de políticas de bandeiras de esquerda e direita na gestão. Bom, respondendo ao André telespectador, André Demétrio. A Heloísa Helena era uma pessoa com um nível de popularidade, de conhecimento muito maior do que era o Plínio, depois, em 2010, e do que eu, né? Então, ela já tinha tido uma exposição... Embora vocês duas estivessem juntas naquele momento que mais teve visibilidade, foi o rompimento com o PT a partir da reforma da Previdência. Ela era senadora, eu era deputada federal, mas ela já tinha tido uma exposição muito grande, se tornado muito popular no enfrentamento que ela teve com o ACM lá no Senado, né? Além de já tinha sido vice-prefeita também de Maceió. Enfim, ela tinha uma história mais longa do que a minha, digamos assim, na política. Mas, depois, o Plínio também era uma pessoa com uma história longa e linda, né? E foi uma grande perda para nós, a morte do Plínio. E, para mim, inclusive, é uma honra e um desafio muito grande substituir essas duas figuras icônicas, né, na eleição presidencial. E eu acredito que nós estamos caminhando no sentido de desenvolver o PSOL enquanto um partido que não dependa de uma única figura conhecida como é a Heloísa Helena, né? Então, 2010 foi um passo nesse sentido, estamos dando outro nessa eleição, mas as regras da eleição, elas são muito injustas, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse a mesma exposição de mídia, principalmente televisiva, que tem os 3 candidatos que todos os dias estão na televisão, nós teríamos um crescimento muito significativo, né? Mas tem muita gente que ainda não sabe que eu sou candidata ou que acha que o pessoal não tem chance, né? E as pessoas dificilmente, muitas acham que é jogar o voto fora, votar em alguém que não tem chance, quando na verdade jogar o voto fora é votar em alguém que ganha e depois faz um governo ruim, né? Então, esse é um problema objetivo do processo eleitoral também, né? Das desigualdades, na quantidade de dinheiro também que está em jogo nas eleições, né? A Dilma o pessoal tem aquela política restritiva aí de doadores. Bancos multinacionais bancos multinacionais e empreiteiras, né? O nosso estatuto proíbe de receber, que são os que mais doam, né? Porque tem um interesse direto nas políticas públicas. Então, a desigualdade da disputa é muito grande, né? Se houvesse uma igualdade maior, então se poderia julgar de uma forma mais clara quem é que tem condições de disputa real. E sobre o decreto dos Conselhos Populares? Sobre o decreto, o pessoal, inclusive, defendeu lá na Câmara, né, junto com o governo, esse decreto, mas fazendo uma defesa crítica, porque, ao nosso ver, ele é insuficiente, porque os conselhos são meramente consultivos. E, na nossa opinião, é preciso se avançar mais na democracia direta no Brasil, justamente porque junho nos mostrou que há um desgaste muito grande das instituições, que as pessoas já não confiam mais nos partidos, não confiam mais no Congresso. É preciso fortalecer a democracia direta. Então, confiar mais no povo, dar mais poder para o povo decidir através de plebiscitos, de referendos. E a burocracia estatal, os governantes, terem muito mais a função de aplicar as decisões tomadas de uma forma mais democrática pelo conjunto da população, do que eles próprios decidirem. Antes de passar a palavra para o Roldão, para aproveitar isso, de consultar mais a população, de fortalecer a democracia direta, como a senhora disse. A senhora já colocou no seu programa, em entrevistas, já é uma posição conhecida, por exemplo, a defesa da legalização do aborto, do direito de aborto pelas mulheres, além das situações previstas em lei atualmente, e também a legalização do consumo de maconha como uma forma, inclusive, de política de segurança pública na visão do programa de vocês.
Minha pergunta, a gente entrevistou quarta-feira o pastor Everaldo e foi questionado sobre esses mesmos assuntos. Disse que usaria a prerrogativa de presidente de vetar, por exemplo, se o Congresso aprovasse uma lei aprovando a adoção de crianças por casais homossexuais ou mesmo a união afetiva, que é aceita pela Justiça, mas não é lei, não foi aprovada pelo Congresso. Caso fosse aprovada, na verdade, fosse feito um plebiscito, pergunto se a senhora faria um plebiscito, por exemplo, sobre essas questões, sobre aborto e maconha, e caso o resultado fosse oposto ao que a senhora tem defendido, a senhora também vetaria ou teria que respeitar? Quer dizer, no caso de um plebiscito tem que respeitar, mas se tivesse esse poder de veto, a senhora deixaria as suas convicções se porem à frente ou como que justificaria um veto caso o Congresso, por exemplo, não aprove uma lei de aborto dos modos que a senhora quer? Não, eu acho que esses temas, existe um nível de debate muito precário na sociedade. Por isso que a maior parte das pessoas é contra. Né? Porque as pessoas não sabem, por exemplo, que o aborto é a 4ª causa de mortalidade materna. Não sabem ou não se dão conta. Né? Só para explicar, os abortos que acabam sendo feitos de forma clandestina, né? Exatamente. Não se dão conta que é uma hipocrisia essa ilegalidade, porque quem tem dinheiro faz aborto com segurança, quem não tem é que corre o risco de morrer recorrendo para aborteiras de fundo de quintal, agulhas de tricô, medicamentos. Que se nós acolhermos a mulher com uma gravidez indesejada no Sistema Único de Saúde, como fez o Uruguai, nós poderemos diminuir o número de abortos e não aumentar. Foi o que aconteceu no Uruguai. Diminuiu o número de abortos, acabou o número de mortes por aborto e diminuiu o número de abortos. Por quê? Porque a mulher que está nessa situação de uma gravidez indesejada, muitas vezes ela não tem apoio da família, ela não tem apoio do companheiro e no desespero ela vai fazer o aborto. Agora, se ela encontrar uma acolhida no sistema público, onde ela sinta que ela pode ter aquele filho, que ela vai ter algum apoio, né, do Estado brasileiro para ter esse filho, ela pode até desistir do aborto. Né? Porque pode também não ter o filho. E pode também não ter, e pode não ter com segurança, e não recorrer para uma aborteira de fundo de quintal e poder ficar mutilada. Então, não significa a legalização, a descriminalização do aborto, não significa defender o aborto como um bom método contraceptivo. Ao contrário, significa buscar diminuir o número de abortos e o número de mortes a partir de uma acolhida da mulher. Eu fui mãe com 17 anos e tive o apoio do pai do meu filho, tive o apoio da minha família, mas a maioria das mulheres que recorrem ao aborto não tem esse apoio e recorrem por desespero. Então, a clandestinidade só gera mais problemas nesse caso. A maconha também é outro exemplo claro, que se a gente fizer um debate aberto com a sociedade, eu acredito que ela vai mudar de opinião, até mais facilmente do que o aborto, porque o aborto envolve convicções religiosas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber que uma política pública não pode estar subordinada a uma convicção religiosa. Quem tem uma convicção religiosa de que a vida começa na concepção, não fará o aborto. Mas quem não tem esta convicção tem o direito de fazer, se assim o desejar. Né? Então, respeitar todas as religiões significa não deixar que nenhuma delas interfira nas políticas públicas. E na maconha eu acho que é mais fácil o debate até, porque é muito evidente que a guerra às drogas fracassou no mundo inteiro. Até a London School of Economics já concluiu que financeiramente não compensa para os estados gastarem tudo o que estão gastando nessa guerra às drogas, porque não se conseguiu terminar com o narcotráfico, não se diminuiu o consumo de drogas, só se aumentou a violência e a corrupção. Então, acabar com esse paradigma da guerra às drogas é fundamental para diminuir a criminalização da pobreza, que é um elemento desse contexto de guerra às drogas, como a morte do Amarildo, DG, Cláudia, foi resultado disso. Né? A polícia entra matando nas favelas sob pretexto de buscar traficantes. E também para tirar o usuário de maconha da mão do traficante. Se nós dialogarmos com as mães que se preocupam com seus filhos fumando maconha, nós vamos conseguir mostrar a elas que a melhor maneira de prevenir o uso abusivo da maconha é tirar a maconha desse rol de drogas ilegais e colocá-la no mesmo patamar de outras drogas legais, como o álcool e o cigarro, até porque os danos que ela causa são
um pouquinho maiores ou um pouquinho menores, dependendo do cientista, a avaliação difere um pouco, mas no mesmo patamar do álcool e do cigarro. E aí se poderia impedir que a maconha se transformasse numa porta de entrada do crack, por exemplo, porque o traficante oferece o crack ao usuário de maconha. E às vezes ele aceita e vai se viciar no crack, que é uma droga muito mais perigosa e muito mais nociva. Né? Então, eu acredito que se a gente fizer esse debate amplo com a sociedade, a gente convence, né? Mas eu não passaria por cima da opinião do povo em nenhuma hipótese, havendo plebiscitos ou referendos, eu respeitaria totalmente essa opinião do povo. Só para registrar, Rodão, vou te dar a palavra da pergunta, só para registrar que já ficou respondida aqui a pergunta do Twitter feita pela usuária Cléo Ricardo, que perguntava de financiamento de campanha, e uma outra pergunta que já estava mais ou menos respondida do Pedro Maia Veiga. Rodão. Recentemente houve um debate envolvendo particularmente o diretório do PSOL do Rio de Janeiro, que era um filiado ao partido que propôs uma candidatura, é um pastor evangélico. E envolvia um debate entre o diretório nacional, o diretório local, acabou sendo rejeitada a candidatura dele. Eu queria saber como é que a senhora viu esse episódio e como é que a senhora se posicionou e o que a senhora acha desse debate que existe hoje, proposto por alguns setores da sociedade, inclusive representantes do judiciário, de que já é hora de acabar com a isenção de imposto para igrejas, denominações, templos evangélicos ou católicos ou de todo tipo. Como é que a senhora vê isso? A senhora apoiaria uma proposta nesse sentido? Sim. Primeiro, sobre o Rio de Janeiro, o fato da candidatura dele ter sido vetada não é porque ele era pastor. Nós, inclusive, temos um vereador de Niterói que é pastor. E temos muitos filiados da igreja evangélica que são pastores. Eu mesmo estive com alguns agora em Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul. Mas é que ele tinha expresso posições homofóbicas e estaria politicamente alinhado com o pastor Malafaia, né, com as suas posições completamente homofóbicas. E isso é inadmissível dentro do PSOL. Né? Então, eu apoiei no diretório do partido a decisão, né, de não permitir a sua candidatura. Depois, quando eu me torno candidata a presidente, esse tipo de debate já foge da minha alçada, né? Mas eu me posicionei no diretório por não dar legenda a uma pessoa homofóbica, não a um pastor, né? Mas a um homofóbico, porque para nós a luta contra a homofobia é inegociável, né? O fato de nós termos hoje homossexuais ainda sendo espancados na rua pelo fato de serem homossexuais é uma barbárie que precisa ser severamente combatida. E esse tipo de visão expressa pelo pastor Malafaia e outros afins ajuda, fortalece essas ações, né, de violência contra homossexuais. Inclusive, a presidente Dilma cumpriu um papel muito nefasto ao terminar com o programa Escola Sem Homofobia, por pressão da bancada evangélica na Câmara. Né? E a AIDS cresceu no Brasil, diferente no mundo inteiro caiu, no Brasil cresceu, muito em função, segundo a avaliação dos próprios especialistas, em função do preconceito, né? Da falta de informação, do medo que os homossexuais têm muitas vezes de se expor, de procurar os serviços de saúde, de tomarem medidas preventivas ou paliativas. Então, isso significa que homofobia não é tolerável. Nós temos que fazer uma guerra frontal contra a homofobia. E o imposto, eu sou a favor de terminar com qualquer tipo de isenção de impostos para igrejas. Eu acho que parte dessa revolução tributária que nós temos que fazer envolve também rediscutir as isenções de impostos para as igrejas, para os bancos, para operações na Bolsa de Valores, para deduções de juros sobre capital próprio, né? Tem um conjunto de isenções fiscais extremamente injustas no Brasil. Entre elas, as isenções para as igrejas. Deve provocar arrepio, isso aí que a senhora acabou de falar, que a senhora pôs os templos junto com os bancos. Pois mas tem uns templos que até parecem bancos, né? Alexa. Você mencionou várias vezes Bolsa Banco. Críticos ao governo PT dizem que existe o Bolsa Empresário, que é dado pelo BNDES. O que vocês fariam com o BNDES no eventual governo? Pois o BNDES tem cumprido um papel, ao meu ver, bastante negativo, né?
porque ele acaba sendo um banco que financia a oligopolização. O que fez com a Friboi, por exemplo, foi isso, né? A Friboi recebeu 7 bilhões do BNDES, a juros subsidiados, que nenhum trabalhador consegue o juro do BNDES, ao contrário, né? A gente paga juros extorsivos no cartão de crédito, cheque especial e etc. E a Friboi usou esse dinheiro para concentrar ainda mais o mercado, né? Comprando vários frigoríficos pequenos. E agora, inclusive, está demitindo em Barretos, né? Anunciou várias demissões e chantageando o governo de São Paulo, exigindo mais benefícios fiscais para não fechar unidades, né? Então, é um papel terrível que o BNDES está fazendo. Eu acho que o BNDES teria que ter o papel de fomentar os pequenos e médios empresários, né? E fomentar, por exemplo, uma nova matriz energética para o país. Nós temos a possibilidade de utilização da energia solar através dos painéis fotovoltaicos, que são painéis que podem ser instalados nas próprias residências das pessoas ou nos prédios e que hoje não são utilizados porque são extremamente caros, né? Então, o BNDES poderia ter uma linha de crédito para esse tipo de coisa, por exemplo, para financiar a energia solar. Poderia ter uma linha de crédito para financiar os segmentos da economia que precisam se desenvolver e de uma forma mais pulverizada e não mais oligopolizada como ele vem fazendo hoje. São, se não me engano, 12 grupos econômicos que concentraram a maior parte das verbas do BNDES nos últimos anos. Então, o que tem que se fazer é justamente o oposto, é pulverizar para poder apoiar os pequenos e médios e não para aumentar a concentração. Candidata, deixa eu fazer mais 2 perguntas aqui do Twitter. Uma bem direta, um pouco já foi colocada, a gente já falou bastante de Marina, a senhora já falou de algumas questões a respeito do atual governo federal. A Tamiri Sakamoto lembra que pela primeira vez o Brasil vai ter 3 mulheres na disputa presidencial, se eu não me engano, entre 12 candidatos. E aí pergunta quais são as diferenças entre vocês 3 mulheres candidatas. Acho que alguma coisa já foi colocada aqui, mas acho que a gente pode colocar as principais diferenças. O que a senhora mais nota de diferença entre a senhora, Dilma Rousseff e Marina Silva. E vou pegar carona depois num comentário da Camila. Ela faz um elogio ao teu mas, que é bem tipicamente gaúcho. E depois eu queria falar um pouco da tua relação com o governador Tarso Genro, que é candidato à eleição. A senhora recentemente se manifestou sobre essa relação entre pai e filha, do ponto de vista político, no Dia dos Pais, porque o pessoal tem uma disputa clara com o PT, e acho que isso vai explicar um pouco das diferenças entre Dilma Rousseff e Luciana Genro. Agora, o seu pai é tem feito uma série de críticas, e não é de hoje, em relação a condutas dentro do PT. Por que em determinado momento, na tua trajetória política, não foi possível mais continuar as críticas dentro do PT e aí foi melhor fundar um novo partido? Por que as críticas dentro do PT não faziam mais sentido, como o teu pai ainda acaba fazendo, dentro da posição que ele tem agora como governador, como foi ministro de Estado, e a tua trajetória política? Eu vou dar um adendo aqui. Então. Eu já perguntei bastante, mas vamos lá. Lendo artigos do seu pai, ele escreve, me parece um dos quadros dentro do PT muito capacitados do ponto de vista de pensar as políticas, intelectualmente, inclusive. Onde é que ele erra, então, esse homem que é tão bem preparado, seu pai, que fez você romper com ele e ir para lado diferente? Onde é que é o erro do Tarso Genro? Bom, tantas perguntas interessantes, deixa eu ver se por onde eu vou começar. Diferença com as mulheres, né? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Mas eu diria uma frase assim, eu acho que não basta ser mulher, né? É preciso estar do lado certo. E eu acho que a Dilma e a Marina estão do lado errado em muitos temas que dizem respeito aos interesses das mulheres, né? Primeiro, do ponto de vista da economia, como eu já falei aqui um pouco, as políticas econômicas defendidas pela Dilma e pela Marina são as mesmas, muito parecidas, elas têm algumas diferenças no grau de ajuste, né? Eu colocaria a Marina, inclusive, como uma neoliberal mais dura, porque ela fala com muito mais ênfase de ajuste fiscal, Marina de está à direita de independência na economia, não tenho dúvida que ela está à direita da Dilma, ela está com o PSDB, né? Onde eles têm algumas diferenças, né, do grau de ajuste. A própria independência do Banco Central é um tema muito importante, né, que mereceria toda uma discussão.
Então, o tema dos direitos das mulheres, né, como é a descriminalização do aborto, como é o direito às creches, a Dilma propôs, na campanha passada, prometeu que iria fazer 700 mil creches no Brasil inteiro, 70 mil creches no Brasil inteiro, e acabou fazendo menos de 10% disso, né? Então, ela não se preocupou, de fato, em resolver um problema fundamental para as mulheres, que é a garantia da educação infantil para as crianças, que é um interesse da criança, porque o desenvolvimento cognitivo da criança é muito prejudicado pela ausência da educação infantil, e para as mulheres, porque quando se fala em estimular a participação política das mulheres, isso se torna uma grande demagogia se a gente não oferece as condições objetivas para a mulher participar. Como eu já disse, eu fui mãe com 17 anos e eu já era militante, e um dos maiores desafios que eu tive era continuar a minha militância e ser mãe, né? Eu só consegui fazer isso porque eu tinha uma mãe que tinha condições financeiras de me ajudar, para ter uma babá, mas quem não tem, está ralado. E o meu filho foi para a creche com 1 mês e meio de vida, né? Uma creche paga, obviamente, porque eu tinha condições de pagar. Então, quem não tem, aí falar em participação da mulher na política é demagogia. Sobre o PT e a minha relação com o meu pai. Eu tenho muito orgulho da minha relação com ele, porque eu acho que nós superamos esses estereótipos tradicionais, principalmente na política, muito tradicionais, né, de que os filhos têm que ser sombras, né, os seguidores dos seus pais. E, inclusive, a senhora já é a terceira geração de políticos na família, né? Sou a terceira. Teu avô também foi. Meu avô também. E o meu avô nunca foi do PT, né? Quando meu avô faleceu, Adelmo Genro, ele era presidente de honra do PSB no Rio Grande do Sul. Então, essa questão de divergências políticas na família sempre foi tratada com muita tranquilidade. Claro que para o pai nunca é uma coisa fácil aceitar, né, que a filha não seja uma seguidora direta sua, mas eu sou uma grande admiradora do meu pai, até pelo nível intelectual que ele tem, pelo esforço que ele faz de elaboração, e não é uma questão de como é que ele erra, se ele é tão inteligente. Ele tem uma opção política que ele fez, né? A opção de disputar dentro do PT as ideias dele. Eu fui expulsa do PT, é bom que se registre isso, né? Fui expulsa porque eu não aceitei. A votação da reforma exatamente, da porque a reforma da Previdência foi uma gota d'água ali para a nossa expulsão, porque a gente já vinha criticando o fato do Henrique Meirelles, que era oriundo do Bank of Boston e do PSDB, assumir o Banco Central, que era a sinalização de uma política econômica ortodoxa, como efetivamente foi. Um representante do agribusiness, que era o Roberto Rodrigues, no Ministério da Agricultura, que agora, inclusive, está com o Aécio, né? Enfim, outros tantos eventos ali do início do governo do Sarney no Senado. Foi o primeiro conflito da Heloísa Helena com o governo, foi o fato do PT ter apoiado o Sarney para voltar à presidência do Senado. Ela se recusou a votar no Sarney. E aí começou a se desenvolver um conjunto de políticas que contrariavam tudo que o PT havia defendido ao longo da sua história. E a gota d'água foi a votação da reforma da Previdência, que instituiu a cobrança sobre os aposentados e transferiu para o setor público todas as maldades que o Fernando Henrique já tinha feito para o setor privado, né? O Fernando Henrique instituiu o fator previdenciário, desvinculou as aposentadorias do reajuste do salário mínimo, e o Lula fez a reforma para o setor público. E nós entendemos que os nossos mandatos não poderiam ser um instrumento de ataques aos direitos dos trabalhadores, contrariando tudo que o PT havia defendido. O PT só conseguiu chegar ao poder e governar fazendo esse arco de alianças. Fazendo concessões, convidando o outro de lá. Inclusive, o sistema hoje de governança no Brasil é muito difícil. Se você, aquele congresso, essas coisas todas. Sabe? Por exemplo, pode enfrentar uma bancada ruralista de mais de 170 parlamentares. Não sei como é que a senhora vai resolver essa questão da reforma agrária lá. Como é que a senhora pretende fazer isso? Ou seja, dá a impressão, às vezes, que o Lula, com aquele sistema de articulação política dele, era um sistema que eles adotaram, que o seu antigo partido concordou. Como é que a senhora pretende governar com esse sistema que vai ser o mesmo sistema? Como é que é possível governar?
Eu vejo que... Sem convidar alguém de um outro partido para ir para um ministério, sem fazer alguma concessão, como é que é possível? Primeiro, eu acho que tem muita gente que não é de partido nenhum, que é muito qualificado, tá? E que muito mais qualificado, talvez, do que pessoas ligadas a partidos, e que estão nas universidades, estão nas empresas, na iniciativa privada, na academia, que poderiam contribuir com o governo. Então, eu não formaria um governo somente a partir de pessoas do PSOL, né? E até poderia, eventualmente, chamar gente filiada a outros partidos. Mas a questão é... por que o Lula teve que usar esse balcão de negócios e fazer até o mensalão para poder aprovar as medidas que ele queria no Congresso Nacional, e eu acho que eu não vou fazer isso? Porque ele propôs medidas ao Congresso que eram totalmente contrárias ao que o PT sempre defendeu, como foi o caso da reforma da Previdência, que foi o estopim do mensalão, né? Tinha uma greve dos servidores públicos contra a reforma da Previdência, enquanto o Lula estava lutando para aprová-la. Então, eram medidas contrárias aos interesses do povo. Eu pretendo governar apresentando ao Congresso medidas favoráveis aos interesses do povo. Vamos me chamar de populista? Talvez a manchete amanhã do jornal seja essa, né? A Luciana é populista. Se populismo é defender os interesses do povo, podem me chamar de populista. Eu quero defender os interesses do povo, eu não quero governar para defender os interesses do capital. Para isso tem o PT, tem o PSDB, tem a Marina, que também parece que está se propondo a fazer isso, claramente. Então eu vou governar para atender os interesses do povo. E aí eu acredito que eu vou poder negociar com o Congresso Nacional com o povo organizado, mobilizado, ajudando a tensionar o Congresso. E muda. Não precisa nem muita coisa, basta encher as galerias da Câmara que muda a correlação de forças. A PEC 300, que é uma PEC que institui o piso nacional para os policiais militares, estava na gaveta, sei lá, há anos, né? Os policiais encheram as galerias da Câmara numa noite, eu estava lá, eu era deputada, foi aprovado. Aí houve uma reação do establishment político, inclusive dos próprios lideranças dos policiais ali que eram deputados, e eles não voltaram mais na Câmara para votar o segundo turno da PEC 300. E aí, resultado, a PEC 300 nunca foi votado o seu segundo turno. Então, muda a correlação de forças quando tem pressão popular. Por isso que eu acredito que é possível governar sem fazer balcão de negócio. Candidato, o tempo está chegando ao fim. A Alexa faz a última pergunta e a gente encerra. Não, eu queria fazer eu queria provocar. Mas o PT, ele era mesmo de esquerda ou ele era só de oposição? Então, eu vou emendar uma. A senhora fala capital, burguesia. A senhora sonha com o quê? Com um Estado socialista? A senhora acredita ainda em luta de classes? Ou a senhora sonha com um estado de bem-estar social, tipo os europeus e tal? Como é que... Não é questão de acreditar em luta de classe, é que ela existe, né? E todos os dias a gente vê ela se desenrolando na sociedade, né? Quando se disputa uma política econômica que vai atender os interesses dos bancos e aumentar os lucros dos bancos, enquanto as famílias estão endividadas e os bancos aumentam os seus lucros, isso é luta de classes, né? Então, sim, eu sonho com um Estado socialista no sentido de que nós possamos acabar com essa lógica de que a política econômica e o Estado brasileiro é utilizado em favor dos interesses de uma minoria privilegiada e não em favor dos interesses da maioria do povo. Eu acho, Alexia, que o PT tinha grupos de esquerda ali dentro. Eu mesma era de um grupo de esquerda dentro do PT. O Lula acabou revelando ao Brasil inteiro que ele nunca foi de esquerda, né? Então, eu acho que tinha gente ali dentro, no núcleo dirigente do PT, que nunca foi de esquerda realmente, como o próprio Lula se revelou, e sim de oposição, com um viés mais social-democrata, né? Mas o PT nunca foi um partido diretamente socialista, tá? E eu acho que essa é a grande diferença do PSOL, por isso que a gente não é o PT das origens, né? Eu acredito e quero acreditar que nós somos melhor do que o PT das origens, porque nós somos um partido que se identifica claramente com a ideia socialista e não com algum modelo de socialismo que tenha por aí, porque nós não nos identificamos com modelo nenhum, mas com a ideia generosa de que é preciso acabar com a exploração do homem pelo homem, de que é preciso se construir uma sociedade democrática, onde o poder não esteja concentrado nas mãos de grupos econômicos, mas sim esteja nas mãos diretamente do povo.
Bom, candidata Luciana Genro, agradeço bastante a participação da senhora aqui no estúdio. Agradeço o Roldão Arruda, da Editoria de Política do Jornal Estado de São Paulo. Alexa Salomão, repórter da Editoria de Economia do Jornal Estado de São Paulo. Candidata, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte na campanha. Eu que agradeço e convido a todos para conhecerem mais das nossas propostas nas redes sociais. Estamos lá no Twitter, no Facebook, no Instagram e no site lucianagenro.com.br. Ok. Agradeço você também que nos acompanhou também pelas redes sociais e pelo site estadão.com.br. Você sempre pode participar com suas perguntas usando a hashtag Entrevistas Estadão. Na semana que vem, nós, na segunda-feira, faríamos a entrevista com o candidato do PSB, Eduardo Campos, que acabou morrendo no acidente aéreo no dia 13 de agosto. A entrevista com Marina Silva, que foi escolhida substituta na chapa do PSB, vai ser confirmada a data desta entrevista de acordo com a agenda da candidata e a nossa agenda aqui também das entrevistas. Na quarta-feira a gente volta ao vivo aqui no Jornal Estado de São Paulo, desta vez no auditório do Jornal Estado de São Paulo, com o candidato do PSDB, Aécio Neves, a partir das 4 da tarde. Um abraço a todos, um bom fim de semana e até lá.